Se o torcedor vascaíno já tem motivo para se empolgar após as duas primeiras rodadas muito boas do Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético Mineiro fora de casa e também empatando com o Palmeiras nesse último domingo no Maracanã, ainda há mais coisas para com que o torcedor vascaíno possa ficar feliz. E se trata da nossa base, a base forte, a base que sempre revela excelentes jogadores. A gente vai trazer novidades aqui a vocês neste Fala Gigante exatamente sobre isso, sobre essas grandes promessas que seguem se destacando. Inclusive, um desses atletas será um grande reforço para o Maurício Barbieri para o restante da temporada. A gente vai falar sobre isso e além dessas muitas outras informações aqui neste vídeo, porém é claro, antes de começar, antes de deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, ó, aqui embaixo já se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. Queremos muito chegar à marca dos 100 mil inscritos, falta pouco, então contamos com você. E é claro, se inscreva também para que você possa ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino. Além disso, aqui embaixo, ó, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você já fique muito bem informado através das notificações que o YouTube irá enviar diretamente ao seu celular, ao seu smartphone, ao seu tablet. Não sei qual aparelho você assiste nossos vídeos. Além disso, também é claro, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, e deixa aí embaixo, né, se você realmente acha que a base do Vasco é forte. Porque tudo indica, meus amigos, que teremos muitas alegrias nesses próximos anos com esses crias da nossa categoria. Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Antes, porém, só queria mandar um salve, né? A gente vem falando nos comentários, para você deixar os comentários aqui embaixo, um pedido de salve, uma mensagem ao nosso canal, que a gente vai sempre estar respondendo a vocês. Eu quero mandar um salve lá pro Gilmar Viana, que falou que gosta muito dos meus vídeos, que os meus vídeos merecem aplausos e vem sempre realmente recebendo informações claras e objetivas quando nos assiste. Ele pediu para mandar um salve para Divisópolis, Minas Gerais. Então salve para Divisópolis, Minas Gerais, Gustavo Viana, um salve também para o Renato Duarte, que falou que é fã do canal e pediu para mandar um salve para Espírito Santo, São Gabriel da Palha. Então um salve aí também para o Renato Duarte e um salve também para o Giovanni da Silva de Souza, que falou que tá todos os dias aqui no canal e é lá de São Joaquim, Santa Catarina. Então salve aí para todo mundo que curte o nosso canal. E se você também quer receber um salve, coloque aqui embaixo nos comentários. Mas vambora, né, rapaziada? Agora sim, falar logo de Vasco. E, gente, é importante a gente começar primeiramente aqui esse Fala Gigante falando ainda assim sobre o que aconteceu nesse último domingo. Pois no último domingo, para mais de 59 mil pessoas, no Maracanã, o Vasco empatou pelo placar de 2-2 contra o Palmeiras. Uma partida que, como a gente já inclusive falou nos vídeos, né, podemos olhar por duas perspectivas completamente diferentes. Uma perspectiva é o olhar de o Vasco estava vencendo por 2-0, deixou o Palmeiras empatar, ou seja, um resultado negativo, resultado que você sai ganhando e empata sempre é realmente aquele gostinho de derrota. Ou a gente olha por um olhar bom, um olhar positivo, um olhar de o Vasco que veio da Série B do Campeonato Brasileiro, montou um elenco, está sendo competitivo, venceu o Atlético Mineiro na primeira rodada e empatou com o atual campeão brasileiro, se não melhor, com toda certeza um dos melhores times da América do Sul. Eu, Lucas, prefiro olhar com o olhar do segundo fato que a gente trouxe, com a segunda observação, né, que a gente acabou de trazer, com o olhar do tipo, a gente veio da Série B, enfrentou o melhor time, o melhor elenco não, né, porque tem elencos melhores, mas o time mais montado, realmente um bom time, um dos melhores da América do Sul, o atual campeão brasileiro, e fez frente, jogou de igual para igual. Eu prefiro ficar com esse olhar. E é claro, 6 pontos disputados, 4 conquistados contra os últimos 2 campeões brasileiros. Isso merece ser falado. E quem inclusive também falou sobre isso, gente, foi o próprio Edmundo. O Edmundo, ele mesmo, grande ídolo da história do clube, através de redes sociais, falou exatamente sobre o atual momento do Vasco da Gama. Ele, de fato, rasgou elogios ao Vasco, falando assim, ó, abre aspas, que jogo tivemos no Maracanã. Gostei muito da atuação tanto do Vasco quanto do Palmeiras. Vasco indo muito bem nesse começo de Brasileirão. Se continuar nesse nível de competitividade, não corre perigo de queda e até dá para sonhar mais alto.
E sim, é através desse olhar que o torcedor vascaíno tem que começar a observar o Brasileirão. O brasileiro tem que ter o olhar de: precisamos chegar aos 45 pontos. Quando chegarmos aos 45 pontos, aí a história é outra. Aí podemos mirar aí em Libertadores, quem sabe, dependendo do momento que a gente chegue, né, aos 45, buscar um título brasileiro. Não sei. Futebol é uma caixinha de surpresas, porque, né, a gente realmente no final do ano não poderia estar levantando um caneco do Brasileiro. É um sonho muito, muito, muito distante. Mas para um time que começou cotado para perder as 2 primeiras rodadas contra os 2 últimos campeões brasileiros e arrancou uma vitória em Minas e um empate contra o Palmeiras, pode sim sonhar com coisas grandes. E quem falou exatamente sobre isso foi o Robson através de redes sociais. Ele, através das redes sociais, disse assim, ó: sem dúvidas queríamos e lutamos para conquistar essa vitória. Ela não veio, mas o que fica é o comprometimento que tivemos até o final. Estamos no caminho certo, seguimos juntos e mentalmente forte. Então, exatamente todo o elenco do Vasco entende muito bem que hoje todos estão no caminho certo, caminho das vitórias, um time que compete, e continuando assim, com toda certeza, o Vasco dará muito trabalho até o final da temporada. Prosseguindo, né, rapaziada, porque é claro, ainda temos informações para trazer aqui a vocês. Vamos falar agora sobre o que vem acontecendo se tratando da base forte. Finalizaremos aqui este Fala Gigante falando sobre Maraca. O que temos a trazer da base forte, meus amigos, neste Fala Gigante, é o que vem realmente surpreendendo o futebol sul-americano em um contexto geral nesses últimos meses. O Vasco teve 3 atletas no Sul-Americano Sub-17 que terminou nesse último domingo: Ryan, Felipe Gabriel, goleiro, e Matheus, o meio-campo. 3 jogadores. O Ryan foi um dos grandes, se não o grande destaque desse torneio. O Ryan, nesse torneio, foi o artilheiro da competição, com 5 gols e 2 assistências em 8 partidas. O Ryan foi um jogador que foi colocado, né, através aí de uma grande página, um grande perfil do futebol sul-americano, como um atleta presente na seleção sul-americana desse torneio, né? Então realmente foi um dos grandes destaques desse torneio no geral, não apenas da seleção brasileira, que foi a grande campeã. E também, é claro, no mesmo campeonato tivemos o Felipe Gabriel, que é um goleiro de destaque, tivemos o Matheus, que é um volante de bastante qualidade, mas não para por aí. A gente já vai voltar a falar sobre o Ryan, porque temos mais a falar ainda. A gente não pode esquecer que alguns meses atrás, quem estava em outro torneio, também sul-americano, eram o Andrei Santos e o Marlon Gomes. Os 2 atletas eram os grandes destaques da seleção brasileira sub-20 no sul-americano que teve, e o Brasil foi o campeão. O Andrei chegou a ser também o artilheiro daquele sul-americano sub-20, ao lado, se eu não me engano, do atacante do Atlético Paranaense, Vitor Roque. Não vou confirmar aqui a vocês porque realmente não lembro dessa informação, mas sei que o Andrei foi o artilheiro do torneio ao lado de um outro jogador também da seleção. Ou seja, meus amigos, nos últimos 2 torneios sul-americanos, um sub-20 e um sub-17, o Vasco teve no geral 5 jogadores. Desses 5, 2 no sub-20 e 3 no sub-17. E de todos esses jogadores, e nos 2 torneios, o Vasco teve os 2 artilheiros, Ryan, de 16 anos, e o Andrei Santos, de 18. O Vasco hoje viu um grande momento com a sua base. E além disso, ainda temos hoje, né, uma partida que vai acontecer às 2 horas da tarde, da Seleção Brasileira Sub-20, com mais um atleta, o Ignaldo. O Ignaldo está com a Seleção Brasileira e vai realizar um amistoso contra o Iraque nessa terça-feira, às 14 horas. Então, Vasco é um clube que está conseguindo colocar ativos na seleção. Isso é muito importante para a formação dos jogadores, importante para o cenário do futebol mundial, que vai começar a observar o Vasco como um clube que forma e agora consegue formar com êxito, algo que infelizmente não acontecia nesses últimos meses, nesses últimos anos, aliás, mas é algo que, acima de tudo, preocupa. E por que eu falo que preocupa? Porque esses jogadores se destacam e automaticamente são convocados. E o Andrei Santos e o Marlon Gomes serão convocados novamente para o Mundial, a Copa do Mundo, que estará acontecendo na Argentina entre os dias 20 de maio e 11 de junho. A expectativa é que eles fiquem de fora aí algo em torno de 6 partidas, os 2 atletas que são peças fundamentais para a equipe formada pelo técnico Ramon Menezes. Porém, pelo grande relacionamento que o Paulo Brax tem tanto com o Ramon Menezes, que é o técnico da seleção, quanto também com o Branco, que é ele mesmo, ex-lateral esquerdo da seleção, que venceu a Copa do Mundo em 94 e é atual dirigente das categorias de base, pode fazer com que o Andrei e o Marlon não cheguem no dia 8, que é esse dia previsto para a apresentação, e consigam estar presentes nas partidas
estar presente em mais partidas, né, do que estariam caso se apresentassem no dia 8. Se apresentarem no dia 8, o Andrei e o Marlon ficariam de fora de 6 partidas. Caso se apresentem no dia 16, como pode sim e deve acabar acontecendo por esse bom relacionamento do Paulo Brax com a CBF, eles estarão presentes nas partidas contra Coritiba e Santos. 2 jogos aí fundamentais para o Vasco da Gama. E além do mais, um ponto importante aqui a trazer. Isso, ou seja, isso de o Andrei e o Marlon ficarem de fora até o dia 11, é apenas se a seleção brasileira chegar às finais do torneio. Caso não cheguem, eles voltam com certa antecedência e quem sabe não desfalcam aí o Vasco nas partidas contra Flamengo e Inter, que são 2 jogos muito importantes. Mas eu já adianto aqui a vocês o meu olhar, a minha ótica. Sei do bom relacionamento que o Paulo Brax tem com a CBF, sei da importância do Vasco em colocar jogadores em um Mundial, em uma Copa do Mundo, para destaque, para que realmente eles apareçam. Mas eu acho muito difícil o Vasco entregar a CBF tanto o Marlon quanto o Andrei. Não se enganem se o Andrei for e o Marlon ficar. O Andrei eu não sei porque não vi o contrato do jogador, mas pelo que foi falado, acredito que está em contrato ele ter que participar da Seleção Brasileira Sub-20 durante o Mundial. Ele ter que estar presente nessa Copa do Mundo. Porém, o Andrei indo, não tem como eu, no meu olhar de torcedor, de fora, de jornalista, de apurador, de buscar informações, não vejo como o Marlon também ir. Porque hoje o grande substituto do Andrei no Vasco é o Marlon Gomes. São características diferentes, mas que conseguem se equivaler em algumas situações. Então o Andrei indo e o Marlon indo são 2 jogadores da mesma posição de qualidade e o Vasco sairia muito prejudicado. Então eu vejo que nesse Mundial, muito provavelmente apenas o Andrei vai e o Marlon fica para ser esse substituto do Andrei Santos no meio campo Cruz Maltino. Esse é o meu entender. Isso é o que eu acho, mas vamos ficar de olho. E o Vasco ganhará um reforço, lembra que a gente falou? Esse reforço é o Ryan, que a gente também, inclusive, acabou de falar aqui a vocês. Ryan é esse jogador de 16 anos, campeão no último domingo com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17, que será integrado aos profissionais. Está confirmado, gente. Ele é uma grande joia da colina histórica, é um jogador de apenas 16 anos. Ryan foi o artilheiro, volto a repetir, desse Sul-Americano Sub-17, um jogador que atualmente tem uma multa estipulada em 446 milhões de reais, um valor altíssimo, um valor semelhante aqui o Endrick, né, que é outra grande joia do futebol brasileiro, foi vendido ao Real Madrid, é um ativo do Vasco, um ativo em que vários clubes do futebol europeu já estão de olho, e um ativo que tem um contrato até 2025 com o Vasco, ou seja, está bem seguro realmente o Vasco com relação a esse contrato com o jogador. A expectativa é que ele venha a ser uma venda milionária para o clube, é isso que o Vasco espera, mas ele não vem ao profissional para ser vendido, ele vem ao profissional para ser utilizado exatamente por esse grande talento que o Ryan tem. E como eu falo, quando sempre aparece um cria, guardem o nome desse garoto, guardem o nome do Ryan, que não é qualquer jogador, muito pelo contrário, é um atleta diferente, é um atleta de bastante qualidade. Tranquilo? Vamos ficar de olho, a gente vai seguir informando sobre essa situação do Marlon, sobre essa situação do Andrei, mas o Ryan, de fato, nos próximos dias estará sendo integrado ao elenco profissional. Gente, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre Maracanã, pois nessa tarde de segunda-feira, através aí de uma entrevista ao jornal O Dia, o CEO do Maracanã se posicionou. O CEO do Maraca é o Severiano Braga. Em entrevista à Tropa Rubro-Negra, a um canal, o CEO do Maracanã falou sobre a grande sequência de partidas e a relação desse confronto jurídico com o planejamento para uma boa preservação do gramado. E, é claro, criticou a realização da partida de Vasco e Palmeiras, né? Porque é brincadeira, cara, é só isso que eu tenho a falar. Porque o Flamengo jogou no Maracanã na terça, no Fluminense jogou no Maracanã na terça, o Flamengo jogou na quarta. No sábado o Fluminense jogou novamente contra o Atlético. Fora outras partidas que já aconteceram no estádio. E o Vasco no domingo jogou contra o Palmeiras. De várias partidas que aconteceram, a do Vasco Palmeiras foi a que prejudicou o gramado. Eles acham que esse discurso vai colar, né? Eles realmente acreditam que o discurso de o Vasco atuar em uma partida no Maracanã, de várias que acontecem no estádio, é o que vai prejudicar o gramado. Mas sobre isso, o CEO do Maracanã falou assim, ó, abre aspas: a gente tem um calendário definido para Flamengo e Fluminense usarem o Maracanã. A gente faz essa programação mensalmente, diariamente, vamos avaliando o gramado. Um jogo após o outro atrapalha. Isso, no caso Vasco e Palmeiras, atrapalhou nossa programação? Sim, mas agora é o que tem. Foi o que aconteceu, que foi definido, e temos que mudar essa programação para que a gente possa atender aos
bem aos permissionários do estádio. Então, novamente aí eles utilizando o discurso de que uma partida do Vasco em meio a diversas de Flamengo e Fluminense foi o que acarretou dano ao gramado do Maracanã. Chega a ser patético, para não falar ridículo. Mas enfim, rapaziada, a gente vai ficar por aqui, né? Porque é muito chato ter que ficar ouvindo toda essa situação envolvendo o Maracanã, envolvendo o Flamengo, envolvendo o Fluminense, envolvendo o consórcio. Hoje é terça, a resposta vai sair sobre o TPU e a gente vai ficar de olho para trazer a vocês tudo o que está acontecendo. Esse foi o Fala Gigante, segundo vídeo dessa terça-feira, e à noite estaremos aqui com Boa Noite Gigante, contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus, e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.